Eu sou o Boa Michel, tarde. a gente está na nossa segunda live para o nosso Ilustra Comic Fest edição online, né, com o nosso apoio aí do Sesc. E o tema agora vai ser quadrinhos, a nona arte. Então, dando palavra aos nossos convidados, Ana Luísa Köhler, fale um pouco aí de você, se apresente, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu sou uma arquiteta barra ilustradora barra quadrinista, né? Eu junto tudo assim no mesmo bolo, porque é a minha formação, né? Eu sou formada em arquitetura e eu procuro, né, nos meus quadrinhos, assim, dedicar um bom espaço para as questões da cidade, que também tem muito a ver com a minha formação como arquiteta e urbanista, né? E principalmente, né, as cidades brasileiras, aqui Porto Alegre, né? Então, digamos, esse é o meu blend. Uhum. E agora, Sam, se apresente, por favor. Olá, tudo bom? Tudo Sou bom? quadrinista, ilustrador e quase arquiteto. Eu Olha só. cursei metade do curso da FAO, aqui em São Paulo. Saí no meio para fazer quadrinhos e ilustração. Eu sou da mesma turma, dos mesmos anos em que também cursaram o Daniel Bueno, André Kitagawa e outros que viraram quadrinistas e ilustradores depois. Então foi uma época boa. Para quem não sabe, a gente, ou talvez saiba, não sei, nós temos um evento mensal aqui no SESC, que é o Ilustradoria. E uma pergunta muito comum de muitos participantes, porque é um bate-papo informal que a gente sempre traz algum convidado que trabalha na área de ilustração, quadrinhos. E temos as pessoas que estão lá acompanhando, né? E às vezes é justamente essa pergunta: que formação superior eu devo para fazer quadrinhos? E a gente vê que muitas vezes não tem isso. Muitas vezes a gente segue caminhos relacionados com desenho, né? Mas de repente se vê fazendo, né? Aqui no Brasil não tem um curso específico, mas a arquitetura tem bastante a ver, né? A gente tem que desenhar prédios e casas e espaços internos nos quadrinhos, então já é uma ajuda fazer um curso desses, ou então artes plásticas costuma ser também um curso tradicional para quem quer mexer com papel e tinta. Eu acho que a Ana, você chegou a fazer um curso específico para quadrinhos, não chegou? Aqui em Porto Alegre eu cheguei a fazer um curso específico, mas quando eu estava cursando a faculdade ainda, né? Uhum. Então eu fiz um curso assim que era do Estúdio Dínamo de 6 meses. Do né? Daniel HDR, né? Isso, Então, mas é bem como o Sam disse, assim, a arquitetura é um curso que ajuda muito isso no que geralmente, né, o pessoal que começa a desenhar para quadrinhos, né, tem mais dificuldade, que é perspectiva, cenários, proporções, né? Então, aí, para isso é um curso muito bom, mas é um curso muito sofrido também, então eu te entendo perfeitamente ter saído no meio, Sam. Exatamente. Eu vi que não ia rolar. Engraçado, quando eu estava fazendo ensino médio, eu queria fazer arquitetura. Eu acabei seguindo outro caminho, né? Eu sou físico e desenho. Porque acaba. Pois é. Desenho assim. O meu primeiro quadrinho foi lançado recentemente, uma coletânea aí, até parabéns. com o Marcel. Foi a antologia VHS. Então agora também sou quadrinista, ótimo. né? Mas bem-vindo ao time. Pois é. Agora, justamente eu acho que é o tema da nossa live, é justamente isso, o ofício de fazer quadrinhos, né? Que é difícil. É uma coisa muito difícil, não é isso? Fale um pouco aí como é que Ana, como é que é o seu processo, assim? Bom, eu acho que fazer quadrinhos é uma coisa assim que depende muito do traço, né? Digamos assim, do estilo de desenho de cada pessoa. Opa, ela caiu. Agora é você. Caiu, ela volta. Vamos lá, Sam. Ela volta já. Ela volta. Enquanto ela não voltar, uhum. eu vou falando sobre. Eu vou dar as minhas impressões sobre a tua pergunta ou sobre a tua observação de que é algo difícil. Se bem que ela já voltou, então
Pronto, Pode eu complemento. continuar. Continuação, continua e depois eu respondo. Eu ia só observar sobre essa questão de ser difícil, né? Eu acho que é difícil por várias razões, que no começo, quando a gente é muitas vezes criança e começa a desenhar, começa com a ideia de querer fazer quadrinhos, a gente não percebe de que não é um emprego fixo. Você, 99% do tempo, vai ser autônomo, você que vai fazer os seus horários. É uma delícia você poder escolher aonde você apresenta teu portfólio, para quem você vai trabalhar. Ao mesmo tempo, não tem um salário fixo no fim do mês, não tem 13º, garantia, férias, não tem, você nem sabe de mês a mês de onde vai sair o próximo trabalho. E muitas vezes isso é para a carreira inteira, não é só no começo da carreira. Você vai ganhando mais contatos e conhecidos, indicações, mas essa insegurança é para a vida toda, basicamente, que nem o Peter Parker tirando fotos para o jornal, tipo, não, faz décadas que ele tira fotos para o jornal, não tem um emprego fixo, é assim mesmo. Então essa é uma dificuldade. A outra que a Ana estava começando a falar é sobre o estilo, é você encontrar seu estilo, encontrar um desenho consistente que você consegue manter, né, da primeira página à última, seja uma história de 6 páginas, ou 20, ou 120. Então, essas são duas dificuldades grandes. E a terceira, que tem a ver com a primeira, de não ter um trabalho fixo, no sentido de ter um patrão, ter uma hora de entrar, hora de sair, é que você mesmo faz os seus horários. Então, você tem que ter a disciplina, né? Não é só diversão, né? Assistir TV o dia inteiro e você produz uma página em meia hora. Você literalmente precisa separar 8 a 10 horas por dia para Encarar sentar e aquilo ali como um produzir. ofício mesmo, né? Exatamente. Uma pergunta que é muito comum também, assim, por exemplo, você hoje vive exclusivamente de quadrinhos ou você tem outras Não. coisas, né? O que você Sempre faz além? tive outras coisas. Eu faço história em quadrinhos fazem 30 anos e eu nunca vivia exclusivamente de quadrinhos. Já teve épocas que fazer história em quadrinhos participou mais da minha renda mensal, né? Depende do mês, e tem épocas que é menos. Mas fazem 20 anos que eu dou aula de desenho, anatomia e narrativa. Certo. Eu faço ilustração para jornais, revistas, livros, e para publicidade, e mais recentemente também para projetos de engenharia arquitetônica. Caramba! Então, mas visualização não só puramente arquitetônica, mistura um pouco de linguagem artística no meio também. Entendi. Então, basicamente, eu já desenhei desde logomarcas até pintura de parede. Então... Multitarefa, cara. E eu vejo que muitas vezes, aqui, principalmente para o Brasil, né, é justamente isso. A pessoa que trabalha com ilustração, ela tem que ter esse jogo de cintura. Né? Exatamente. Ela tem, eu até tenho alguns amigos que trabalham em concept art de jogos que vão para fora e algo que é corriqueiro eles falarem do pessoal se admirar da forma como o brasileiro às vezes, né, se dá bem em tudo, porque ele tem que fazer isso. Tem que. Né? Ele tem que fazer isso. Eu fiz um curso de computação gráfica na Inglaterra. Só explicando, eu nasci na Inglaterra, vim para o Brasil com 10 anos, e depois eu voltei para a Inglaterra com 22 e morei 2 anos lá. Então eu tive uma experiência de estudo e de trabalho lá também. Mantive alguns contatos e por isso que eu continuo publicando lá fora. Certo. Então, eu mantive alguns contatos daquela época e continuo fazendo outros. Mas, na época que eu estava estudando, era um curso de 6 meses, com computadores top de linha, para pessoas desempregadas. Eu estava desempregado na época, era um curso gratuito, tinha 15 alunos e só 5 terminaram o curso. Olha só. E eu pensei, se fosse no Brasil, o pessoal estaria tirando leite de pedra nesses computadores, sabe? Faz mais de 20 anos, então hoje em dia os computadores não são grande coisa, mas na época era top de linha, era Macintosh e tal. Eu estava pensando, no Brasil o pessoal faz qualquer coisa para conseguir ter uma oportunidade dessas. Verdade. A Ana voltou? Então, Ana, acho que a gente pode tentar retornar de onde você parou. Então, fale aí do seu ofício. Estão me ouvindo? Sim, estamos.
Estamos. Ah, tá. Você não está ouvindo. Mas... Então, estão me ouvindo direito aqui, então... O que eu ia falar, assim, pelo que eu consegui pegar do que o Sam disse, né, infelizmente, uma profissão bastante instável, né, então, realmente, tu não tem, assim, não é como se fosse um emprego fixo, que tu vai, né, ter um salário no final do mês, tu vai ter, né, um 13º, plano de saúde, né, tudo isso a gente tem que correr atrás por nós mesmos, né. E o mais próximo que eu já cheguei de trabalhar com quadrinhos, assim, quase que tendo um salário mensal, foi quando eu pegava mais projetos, assim, para editores europeus, né, que daí eram de 2 anos, né, e aí, sim, aí era conforme a quantidade de páginas que a gente entregava, né, daí tinha um pagamento que era mais ou menos mensal, assim, conforme o número de páginas, então, dava para aproximar um pouquinho. Entendi. Você fez para editoras franco-belgas, não foi isso? Sim. Eu queria perguntar como é que foi essa experiência. Como é que foi essa experiência de... Opa, caiu de novo. Ela caiu. Por falar em profissão instável, é que nem a conexão hoje em dia, todo mundo fazendo live, bate-papos. É verdade. Dependemos... Pegando essa pergunta que você ia fazer para a Ana, a sua experiência, você disse que manteve contato quando você morou na Inglaterra e você fez trabalhos para fora, né? Bastante. Por sinal, um dos seus trabalhos, né, a Atômica, acabou virando filme, né? Foi então, sorte. Como foi esse trabalho para fora, né? Como é que é essa? Tá. Eu tive 2 momentos em que eu trabalhei para fora, ou que o segundo momento continua até hoje, em maior ou menor grau, mas o primeiro momento foi em 95, quando eu fui para lá para morar, eu cursei, fiz várias aulas, fiz com David Lloyd, com Dave Gibbons e com outros professores. Caramba. Foi bem bacana, uma experiência legal. David Lloyd tinha montado uma escola com o dinheiro que ele ganhou do V de Vingança, da primeira publicação, muito antes do filme. E aí ele montou uma escola, e a escola mesmo, o espaço físico tinha fechado, mas as aulas estavam acontecendo dentro do que depois viria a ser o Museu do Cartoon. E eu fiz alguns trabalhos voluntários para eles e, em compensação, eu ganhei essas aulas. Então, eu frequentava as aulas, tinha de roteiro, tinha de desenho de ação e tinha algumas aulas mensais com o David Lloyd e o Dave Gibbons. E foi uma experiência maravilhosa e principalmente me mostrou que essas pessoas que para a gente daqui do Brasil parecem inatingíveis, inalcançáveis, jamais vou conseguir falar com essa pessoa, lá eles são pessoas como, por exemplo, Marcelo Campos e Otávio Cariello, que a gente encontra toda hora em todo evento ou na escola, na Quanta Academia. Sim. E me deu, eu voltei para o Brasil depois desses 2 anos com muito mais vontade, não só de desenhar, mas de aproveitar o pessoal daqui, né, o conhecimento do pessoal daqui, saber que assim, tipo, uau, aqui no Brasil, eu já sabia disso, eu já fazia quadrinhos e fanzines antes de ir para a Inglaterra, mas aqui tem muita gente legal, como a gente estava falando antes, muita gente com muito conhecimento, muita gente produzindo, e, enfim. Eu acho até que essa produção com os eventos, né, o impacto que os eventos tiveram, esse ano nosso de pandemia a gente acaba não tendo, estamos fazendo, né, um evento nosso aqui, que a gente normalmente faz aqui fisicamente no Sesc Sorocaba, mas eu percebo que tipo, do FIC de 2013 para cá, foi só aumentando a qualidade e a quantidade de material. Né, sim. Né, na verdade, muito bom. Um dos primeiros eventos foi em 91, né, que foi a Bienal do Rio de Janeiro. Eu na verdade, eu conto desde 91 para cá, que devagarinho foi aumentando e aumentando, porque em 91 teve Bienal do Rio, depois no ano seguinte também. Em 97 eles mudaram para Belo Horizonte, que é o evento que depois virou o FIC. Em 97 eu estava voltando da Inglaterra e eu fui direto para lá, em outubro, justamente, estava rolando. Eles tinham mudado o nome, não era Bienal, mas enfim,
Era um evento com convidados internacionais. Aham. E, enfim, basicamente a cada 2 anos tinha algum evento legal. E, com certeza, os eventos são um ótimo lugar para encontrar pessoas, para conhecer. Antes mesmo de 91, já estava rolando o HQ Mix, já era um evento para encontrar pessoas e mostrar o trabalho. Uhum. Eu ia falar o segundo momento em que eu comecei a trabalhar para a Inglaterra foi em 2004. Então, de 95 a 97, eu tive essa época que foi publicar histórias curtas, fazer fanzines, estudar. Trabalhei com Power Rangers e VR Troopers na Olha época. só. E aí, em 2004, eu resolvi voltar a frequentar os eventos na Inglaterra, mas aí já não morando. Daí eu ia de férias, visitava a família e aproveitava para ir nos eventos. E aí sim, eu comecei de fato a ter uma carreira internacional, que aí eu comecei a publicar Tropas Estelares, depois Robin Hood, Rei Arthur, Joana d'Arc e eventualmente o Atômica. O Atômica eu conheci o roteirista em 2004, num evento lá eu conheci, tinha uma turma bem legal, a Alex de Campi, o Kieran Gillen, Tony Lee, com quem eu fiz Robin Hood e Rei Arthur, e o Anthony Johnson. Então, aquela época também estava Todas rolando essas bastante edições coisa. são edições na Inglaterra. Menos o Tipo, Atômica, que foi nos Estados Unidos. certo. Demorou 6 anos, né? Depois eu conheci o Anthony em 2004, a gente manteve contato, basicamente via internet, e em 2010 ele me convidou para desenhar o Atômica. Eu não sabia, mas a editora já estava em negociações com a Charlize para eventualmente produzir um filme. Então, ela tinha lido o roteiro, tinha curtido, ela começou a ver as páginas, gostou mais ainda, e ainda levou 2, 3 anos para fecharem de vez o contrato. E só depois de fechar o contrato é que eu fiquei sabendo do que estava rolando nos bastidores. Olha só, olha só. Eu acho que deve ser assim, tipo, uma sensação única você desenhar uma história e de repente você vê essa história em movimento, né? Tipo assim, acho que deve Foi. ser uma coisa. Eu não estava acreditando, até ver na tela, eu estava tipo, não, calma, peraí, não vai rolar, talvez dê algo de errado. Tem um inferno de pré-produção que todo mundo fala a respeito, que mesmo quando você vende o projeto, muitas vezes fica anos, décadas lá em Hollywood, né, ajustando o roteiro, né, fechando com o ator, fechando com o diretor, aí muda a equipe toda. Então eu estava torcendo para dar tudo certo e na verdade foi muito rápido. Né? No começo. Do anúncio de que ia rolar, que muitas vezes anunciam e aí entra na pré-produção. Sim. Do anúncio até as filmagens começarem, que aí quando começa a filmagem, basicamente não dá para ir para trás. Tipo, agora vai. Foram 6 meses. Então, 6 meses de pré-produção é rapidíssimo em Hollywood. É verdade. E por sinal ficou muito bom o resultado. Eu particularmente gosto bastante do filme. Obrigado. Eu gostei também. Assim, tipo, conforme eles foram anunciando os atores, né? Primeiro a Charlize, depois o James McAvoy, John Goodman, tipo 3 gerações incríveis. E aí o diretor também, exato. E o diretor também me surpreendeu muito. Né? Eu tinha visto John Wick, gostei. Mas eu acho que ele amarrou super bem a história, né? Tipo, tem cenas de ação, mas eles respeitaram o roteiro do quadrinho. Não, eu continuo assistindo até hoje e curtindo a narrativa, né? Uma das coisas que eu mais gosto, inclusive porque eu fiz muita ilustração para Super Interessante, mostrando, né, eu fiz infografia durante 5 anos para eles, então era como funciona a geladeira, como funciona a televisão, como funciona um avião, tipo, né, aqueles cortes para ver a parte interna. Então, eu gosto de saber como é que as coisas funcionam e destrinchar, né? Fazer uma história em quadrinhos tem muito disso, porque uma coisa é gostar de história em quadrinhos, de ler, e a outra coisa é fazer, por falar, né, já que o assunto hoje é ofício, né, outra coisa é fazer. Como que a gente faz? Você, né, você tem a parte do roteiro, você tem... Pode falar. Muitas vezes o que acontece, né? A pessoa às vezes ela está imersa. Eu gosto de quadrinhos, eu só leio quadrinho e essa é a minha única fonte de referência, né? E aí começa a fazer um quadrinho, tipo assim,
Você vai conseguir fazer? Vai, mas nunca vai ser uma coisa tão boa, porque o que acontece? Acaba sendo uma releitura de algo que você já viu, né? Fica faltando referência. Então, acho que para o ofício de quadrinista, você tem que ter referência, tem que ter um background, né? Tem que ter um background e um estudo, né? Tipo, você não vai querer um arquiteto que não fez um curso de arquitetura para saber a resistência dos materiais, se o prédio vai cair ou não. É a mesma coisa um engenheiro ou médico, né? Advogado. Você não vai querer um advogado que começou a advogar sem fazer um curso de faculdade para entender as leis. E no caso de uma história em quadrinhos, tanto se é um roteirista ou se é um desenhista, né, tem todo um tanto de linguagem para estudar, para conseguir comunicar melhor. É uma forma de comunicação, é uma linguagem específica. Então, aprender sobre traço, luz, sombra, clima, anatomia, perspectiva, independente do estilo, né? A narrativa, para o desenhista, a narrativa é a coisa mais importante numa história em quadrinhos, né? Mesmo se não tiver nada do resto que eu falei, mas tem que conseguir contar a história de maneira que quem está lendo entenda, né? Se você não entender o que é uma pessoa, uma casa e uma bola no desenho, você falhou já no primeiro passo, né? Se você não entendeu que a pessoa chutou a bola e bateu na casa, né? Tipo, o que está acontecendo aqui? É uma perna? É um palito? É uma árvore? Se você criou confusão... Porque muitas vezes as pessoas que são iniciantes, elas sabem, é necessário você desenhar bonito. Não precisa, né? Bonito. Primeiro que bonito é uma coisa muito relativa, né? Eu acho que é justamente esse peso da clareza, né? Você tem que ter a clareza, né? Olá, Ana, voltou? Ana. E agora? Deu uma respirada funda. A gente estava justamente falando de comunicação, né, de como história em quadrinhos, a narrativa, no caso do desenhista, a narrativa é o mais importante. No caso do roteirista, são outros elementos, mas para o quadrinista, para o desenhista, a gente precisa, né, a nossa parte, o meio, que é o papel e o desenho, e a pessoa do outro lado. É meio que nem a gente aqui e cai a conexão. Se a conexão não... Né, se a internet não está funcionando, não vai chegar na outra pessoa. Então, Ana, se você quiser falar alguma coisa... Não, eu acho que é isso daí mesmo. Eu acho que essa questão assim o desenhista ele tem que fazer uma leitura do roteiro, né? A gente tem que interpretar o roteiro e tem que fazer uma leitura nossa, que a minha leitura do mesmo roteiro não vai ser a mesma do Sam, né? Então, eu acho que nisso daí a gente pode falar no desenhista também, inclusive no colorista, como coautores, né, do quadrinho, tipo, não ter aquela visão tão fragmentada assim, né? Ah, não, mas foi o cara que escreveu, ou então o cara que fez o roteiro e daí alguém só desenhou, né? Então eu acho que é bem isso, assim, eu acho que às vezes quando a gente está começando a gente não se dá conta disso, né? Como desenhistas, né? A gente acha que tem que seguir exatamente o que nos mandaram, o texto exatinho como está ali, sem fazer leituras, né? Mas eu, na minha experiência, não sei como é que foi a tua, Sam, eu rapidamente aprendi que eu também podia chegar no storyboard e propor soluções diferentes de narrativa para os roteiristas, né? Sim. Com certeza. Inclusive, mesmo trabalhando lá para fora, para a Inglaterra, com certeza eu comecei a estabelecer essa relação de poder sugerir, falar, olha, isso daqui não está funcionando, ou então eu tive uma ideia para essa sequência, né, e se eu mudar esse quadro para ser na virada da página, com certeza, muito importante. Anteriormente, o Sam tinha perguntado para você, Ana, como foi seu processo, sua experiência de trabalho lá com o pessoal lá, franco-belga, né? Então, acho que poderia responder aí. Sim. Então, foi bem interessante, assim, eu tive a sorte de pegar pessoas, assim, bastante responsáveis, né, tanto em termos de edição quanto de roteiro, porque às vezes a gente pensa aqui no Brasil, né, muita gente vem me falar, nossa, mas lá deve ser todo mundo profissional, deve ser tudo maravilhoso, tudo funciona, né,
Não é bem assim. Lá também tem problemas, tem falhas de comunicação, tem, assim, às vezes, por exemplo, eu já peguei roteiristas que tipo, a gente já estava com um projeto contratado, fechado, né? Tinha conversado pessoalmente com o editor e os caras demoravam 6 meses para escrever o roteiro, né? E aí tu, como desenhista, como é que tu fica, né? Tu fica, pô, não estou produzindo página, né? Então, eu também não estou ganhando dinheiro. Então, tipo, isso também acontece, mas também tem roteiristas muito bons, muito profissionais, assim, né, que inclusive trabalham em 8, 6 projetos ao mesmo tempo, né, com vários outros desenhistas e coloristas, assim, eu acho muito fácil de trabalhar com eles, e o único obstáculo que eu vejo, assim, para o pessoal aqui do Brasil, às vezes, é a questão da língua, né, assim, eles hoje estão bem mais abertos assim a trabalhar em inglês também, mas da minha experiência o francês ainda é uma língua assim que te dá uma vantagem muito grande, né, para tu trabalhar com eles. Só Você voltando um que entrou em pouco, contato? era isso que eu Desculpa, ia Michel. perguntar. Ah, legal. Não, eu ia se perguntar como, mas pode perguntar, como foi o seu processo para você entrar em contato com eles, né? Como começou? Então, a primeira vez, na verdade, eu tinha feito um pequeno portfólio no site da editora Dargaud, que é a maior editora francesa, né? Isso há muito tempo atrás, acho que foi 2003. E aí eu não sabia que aquele era um lugar em que outros roteiristas também iam para, digamos assim, pegar desenhistas, que eles achavam que se encaixavam nos projetos que eles queriam propor para os editores, né? Porque naquela época, pelo menos, como é que tu fazia um projeto de quadrinhos acontecer? Né? Tu pegava assim, tu escrevia o roteiro, tu fazia, sei lá, umas 2, 3 páginas, coloria uma ou duas delas, né? Fazia desenho de personagem, montava assim como se fosse um dossiê e mandava para diversos editores e eles te ofereciam assim valores, né? Se eles gostavam da história, se fechava bem com o catálogo deles, né? Eles ofereciam valores assim para serem pagos né, por página, como adiantamento de direitos autorais, né? Para publicar. E aí eu fiz, teve 2 roteiristas que me encontraram lá, né? E aí eles me perguntaram assim, tu não tem interesse em da gente fazer um dossiê de um projeto assim, assim, assado, para a gente mostrar para os editores? Eu, claro que tem, né? Isso eles mandaram um e-mail para você vendo seu portfólio lá do... E-mail. Depois foi assim, Facebook, né? Porque eu começo a me conectar com esse pessoal de lá, e dali a pouco, assim, eu tenho uma amiga desenhista de lá, que daí conhece um cara que é roteirista, e daí ele vê meu desenho, daí ele me pergunta, manda mensagem, olha ali, tu não quer? Assim, tem um roteiro que ficaria legal no teu desenho, tarará. E assim vai. Legal. Quantos álbuns você publicou lá? Eu publiquei poucos, eu acho que foi 2, 4, 5 álbuns. 5 álbuns. Legal, ótimo. E aquele padrão europeu, né? Capa dura, papel couché, uma edição de Sim. luxo. Eu acho meio exagerado, viu? Acho que não precisaria, assim, nossa. Que esse a gente, se você for pensar, até uma crítica voltando aqui para o Brasil, né? Acho que todo mundo aqui, nós três, pegamos a época do gibizinho, baratinho da banca, aquela coisa altamente acessível. E hoje tem uma gourmetização, vamos dizer assim, que acaba podando um pouco novos leitores, eu não sei, né, se até que ponto isso. Eu acho que deve ter isso, mas quando se tem só isso ou dá preferência a isso, começa a ser uma coisa complicada, né? Eu gosto das duas coisas. Eu acho legal existir a possibilidade tanto de algo baratinho que você compra na banca para os filhos ou para você mesmo curtir, e se tiver uma história especial, algo, né, que você acha que mereça uma capa dura, aí tudo bem, tem também essa opção. Eu pessoalmente, o meu projeto que eu estou fazendo no momento, eu estou voltando ao formato do gibizinho. Esse daqui é pequenininho, preço acessível, preto e branco.
Mas Isso é muito importante. no caso, o seu foi financiamento, Sam? eu estou fazendo pelo Catarse. É uma minissérie em 8 partes. Estou produzindo cada capítulo de 20 páginas, mais ou menos, a cada 4 meses, 4, 5 meses. E cada capítulo eu faço a campanha no Catarse. Acabei de fazer a campanha do número 5. Amanhã eu pego junto do... quem está imprimindo é o Marcati. Opa, delícia. Tá bem legal. E você, Ana? A gente teve uma perguntinha, na verdade foi um pedido da Faialo que ela passou aí, falando para você falar sobre a produção do Beco do Rosário, né? Como é que está sendo aí, tá? Mas é legal eu ouvir ela falar sobre a criação do Beco do Rosário, que eu já cheguei a ver algumas coisas e é um trabalho lindíssimo, né? Sim. Uma coisa de aquarela, não só, eu queria observar também que essa questão dos formatos eu acho que é bem importante, né? Eu acho que é bem importante a gente fazer formatos assim que sejam acessíveis para as pessoas, né? Principalmente se a gente vai pensar daqui a pouco, se Deus quiser, né? Daqui a pouco que a pandemia vai passar e a gente vai voltar a ter os eventos, né? A pessoa não precisar sair com 40 quilos de capas duras de um evento de quadrinhos, gente, tá? Não, isso daí não é legal, eu não acho que seja necessário, né? Porque até qual é o próprio conceito dos álbuns, né? Que a gente tem muito assim ligado ao mercado franco-belga, né? O conceito é que eles pegavam todos aqueles quadrinhos que saíam no jornal, nas revistas, sabe? Não, assim, parceladinho, né? Como as tiras hoje do jornal. E, sei lá, no final do ano, depois de tanto tempo, eles pegavam, juntavam tudo aquilo e faziam, aí sim, um álbum de capa dura, entendeu? E eu acho muito errado que eles fazem de qualquer lançamento, já tem capa dura, já é uma edição super luxuosa. Eu acho que é muito desperdício, viu? Mas isso sou eu, minha opinião, né? A respeito do Beco do Rosário, bom, assim, teve muita pesquisa, né? Bom, eu fiz uma dissertação de mestrado para pesquisar para esse quadrinho, né? Continuo pesquisando, né? Tem o site até que eu estou publicando, né? Os vídeos que eu estou fazendo, as pesquisas de jornais que eu pegava muito assim ideias para criar personagens, situações para personagens, tem passagens do próprio quadrinho ali que estão assim, são quase que totalmente inspiradas nas páginas policiais dos jornais de Porto Alegre da década de 20, né? Então ele retrata isso, retrata a década de 20 de Porto Alegre, o Beco do Rosário. Isso, exatamente. Ele é a história dessa, digamos assim, dessa modernização de Porto Alegre na década de 20. Porque foi uma época que Porto Alegre, né, Rio de Janeiro, por exemplo, passou por isso bem no início do século, foi em 1902, 1903, por aí, foi o famoso bota abaixo. Mas aqui em Porto Alegre isso demorou uns 20 anos ainda. Né? Então, a história se passa em função da demolição do Beco do Rosário para abrir uma avenida que hoje é conhecida aqui como Otávio Rocha. Né? E eu busquei mostrar, então, né, como é que as pessoas estavam transitando nessa cidade que estava assim, praticamente toda em obras naquela época. E aí o seu ofício, você faz assim, todo tradicional, né? É tudo em aquarela, em bico de pena, né? Sim. Papel, lápis, tudo isso. Qual que é o tamanho do seu original? Eu uso A3, Sam. Tu tá fazendo tudo digital hoje em dia? Não, esse daqui eu voltei para o papel, também tamanho A3. Mas eu fiquei 10 anos no digital, onde eu fazia o lápis de tamanhos variados e fazia arte final digital. Mas eu estava com saudade de tinta e derrubar o nanquim e sair com a mão suja. O nanquim debaixo da unha. Exatamente. Demora o fim de semana todo limpando. As pessoas que querem começar, geralmente, eles vêm muito esse questionamento, né? Tipo assim, eu devo ter o equipamento tal, qual é, né? Esperando, né, que o equipamento é que vai fazer ser o artista, né? Tipo assim, se você tiver a história para contar e souber, qualquer equipamento mas alguns vão trazer
mais sensações ou vão ser adequados para cada momento, né? Praticamente hoje todo mundo está migrando para iPad, né? Vamos dizer assim. Vai lá, faz Procreate, vai lá, porque fica mais simples e tal. Mas você já teve relação? Oi, Michel, o que é que você teve relação com isso, Ana? Com o digital? Você teve experiência? Não gosta, não curte? Eu não consegui, o digital não conseguiu me pegar ainda, não. Eu ainda sou muito assim, eu gosto muito da textura do papel, da textura do bico de pena no papel, do lápis, né? Mas o que eu ia dizer é que essa coisa do instrumento, né? Eu não sei como é que é a tua experiência, Sam, mas às vezes o pessoal que está começando chega assim, não, mas a fulana desenha bem porque ela usa uma super lapiseira importada da Bélgica, não sei o quê, e é aquilo que faz a pessoa desenhar bem, né? Ou então, não, tem que ter o tablet X, que daí teu traço vai ficar lindo, não sei o quê. Tudo isso é aquele pensamento mágico que a gente tem, né, quando a gente está começando, que diz assim, não, eu preciso ter tal item, que daí eu vou conseguir fazer, ao invés de sentar a bunda, né, e desenhar bastante. Desenhar. Exatamente. É treino. É treino, inclusive o que me pega mais, o que eu fico... Porque em termos de material, de papel, às vezes você pode indicar, olha, um papel mais liso, tem uma marca tal que é boa, tem uma caneta que eu gosto. Eu acho que ainda dentro do instrumento, você tem algumas coisas que você pode mexer para melhor e pior. Agora, o comentário que mais me pega é quando a pessoa fala que é dom. Ah, eu queria ter esse dom. Ai, que talento. É estudo. É tempo que você gasta na prancheta ou na frente do computador. Eu até comento, eu já comentei algumas vezes com algumas pessoas que assim, tem dom? Tem. Para mim, dom é apenas uma curva de aprendizagem mais rápida. Uma certa facilidade. Não quer dizer que a pessoa nasceu desenhando. Ela vai aprender mais rápido do que talvez outra pessoa. Talvez. Sim. Mas se ela não estudar, se ela não fizer mais nada, não vai adiantar nada esse dom. O que eu acho que é dom é gosto. Eu falo, é gostar. Se você gosta de algo, você vai sentar e desenhar. E vai te proporcionar essa curva de aprendizagem. Em vez de levar 20 anos, você vai se entusiasmar para sentar e desenhar, e você vai aprender em um ano que uma outra pessoa levou 20 anos para aprender. Então, o gosto, para mim, é o que faz esse papel do dom. É que nem, sei lá, mal comparando, é chegar para uma pessoa alta e falar, eu gostaria de jogar basquete. Tipo, só porque a pessoa é alta quer dizer que ela joga basquete? Não, tem o treino, tem, né, se ela não gastar 8 horas na quadra todo dia, não adianta nada ser uma pessoa alta. Então, verdade. Essa é eu concordo muito com essa tua definição, Sam, porque realmente tu precisa ter aquele gosto pela coisa, tu precisa se sentir impelido a ficar ali e te dedicar, né? Mas eu só complementaria dizendo assim que no meu caso, assim, para mim o dom é o dom de sentar a bunda na cadeira, né? Sentar a bunda na cadeira e ficar ali, né? Aqui eu não sei como é que é aí em São Paulo e tal, mas aqui em Porto Alegre a gente tem muito aquela expressão assim, né? Isso daí é o tempo de bunda na cadeira. Legal. Teve um período, né, o começo de carreira, acho que uns 5, 7, 8 anos, talvez, onde que nem eu estava falando para o Michel mais cedo, assim, aprender a ter a disciplina, né? Existe a disciplina, mas também aprender a ter disciplina, tipo, como que você organiza seu espaço, né? A referência está ao lado da prancheta, o computador está mais longe, a televisão fica em outra sala, não pode ficar do lado, a geladeira tem que ficar longe, tem algumas coisas que você aprende, né, organizar no seu espaço que vão te facilitar ficar mais tempo na cadeira. Focar, né? Concentrar. Com certeza, importantíssimo. E tem uma coisa também que eu acho que todo desenhista passa em algum momento, eu vejo isso muito com os alunos, de que tem um momento de desencanto, que a gente começa, né, lendo quadrinho quando moleque,
desenhando, rabiscando na empolgação, achando bacana, e aí tem um momento em que a gente aprende, por exemplo, leva 8 horas para fazer uma página, não é meia hora, não é 2 horas, é o dia inteiro. Tem alguns truques de narrativa, tipo, você mostra um super cenário no primeiro quadro, e depois você não precisa mais mostrar cenário. Ou então você precisa mostrar o vilão na página 4, para lá na frente, página 40, ele aparecer e você saber quem é. Quer dizer, tem coisas de narrativa, tem coisas no desenho que você aprende, mas que tira o encanto, né? Começa a virar um ofício, começa a virar algo que te cansa, algo que você tem que fazer quando não está empolgado, algo que você tem que fazer quando alguém te liga e fala, para amanhã você tem que entregar tal coisa. E você aprende os truques de narrativa, e ao mesmo tempo que eu acho fascinante aprender, nossa, como que faz para contar uma história, também tira a magia de quando você lê, porque aí você começa a ler gibi e fala, ele está usando isso, ou ela está fazendo aquilo, né? E tira a magia. Você tem um momento em que você começa a curtir de novo, né? Mas num primeiro momento, aprender as técnicas tira o encanto. É que nem aprender né, como que os mágicos fazem para adivinhar as cartas, ou fazer um passarinho aparecer do meio né, do palco. É tipo, você aprende como que é feito e, poxa, acabou o encanto agora. Então tem um momento em que eu vejo muitos alunos passando por esse momento, e alguns desistem e falam, não, eu prefiro continuar me encantando como leitor, e outros falam, tá bom, eu vou encarar e desvendar. Comentário aqui falando sobre o dom, né? Que veio uma A luz luz divina. Ana, você um demônio também, né? Ana, você também trabalhou dando aula? Cursos ou coisa do gênero ou não? Sim. Inclusive, eu ainda estou dando aula agora, mais online, né, também, e eu vejo muito que é muito isso que o Sam falou, sabe? Tem uma hora que o pessoal chega naquele tesão todo de começar a fazer um projeto, e super entusiasmado, né? Mas daí é como se a gente entrasse agora, em vez de só saborear o prato, a gente tem que aprender a fazer ele. Né? Então a gente tem que ver como a salsicha é feita, a gente tem que matar a galinha, tem que tirar a tripa do peixe, aí a gente tem outra visão, assim, né? Então eu acho que tem muito de persistência. O quadrinho é uma coisa de persistência, gente. É que nem o Sam falou agora, assim, ó, vai ter hora que tu não tá afim de fazer, tu já cansou daquele projeto, mas assim, ó, o prazo está batendo, tu tem que sentar e tu tem que fazer. E eu acho que no final, assim, tu tem a gratificação de ter realizado alguma coisa, né? E eu acho que, eu não sei como é que tu vê isso daí, Sam, mas eu vejo, assim, do pessoal que está começando, que quer começar a entrar nesse mercado, uma das grandes dificuldades é essa, né? Essa barreira, assim, não consegue fazer um projeto muito grande, muito maior, assim, do que, sei lá, 10 páginas, porque é cansativo, exige, né? Então, e a pessoa tem que ter muita persistência, tem que ter, né? Mas olha que, como você comentou, quando você termina, e principalmente quando você tem em mãos, é uma sensação única, né? Você tem aquilo ali que você... Olha só. É uma sensação única. Eu já tinha publicado vários fanzines e alguns quadrinhos aqui quando eu comecei a publicar Tropas Estelares na Inglaterra. E a primeira coisa que eu fiz quando chegou o pacote com as revistas prontas foi abrir e cheirar, porque aquele cheiro de tinta da impressão é da infância, né? Sim, então, e eu não tinha percebido que a tinta da Inglaterra é diferente da tinta do Brasil, né? É um pouco diferente e faz o cheiro ficar diferente. Então, aquele foi o cheiro da minha infância, dos primeiros anos, quando eu estava lendo o gibi. Foi muito legal. Ana, você tá dando aula de aquarela? Sim, é tudo online agora, né? Anatomia, aquarela, perspectiva. Então, assim, tudo que eu sei, eu procuro, né, fazer o pessoal aprender também. Legal, ótimo. Não, aquarela eu estou me aventurando agora, tô curtindo.
Dependendo de como for, eu faço o seu curso também. Opa, quem sabe teremos um quadrinho do Sam Hart todo aquarelado, hein? Olha que Opa, legal. no momento, o 10 Dias Perdidos tem uma página aquarelada por edição, né? Olha Olha. aí, que legal, hein? Mas ainda não tenho coragem de fazer o gibi inteiro, vamos ver. Então, talvez... No caso, Sam, esse é projeto autoral, né? O 10 Dias Perdidos, né? Isso. É o seu primeiro projeto autoral? Ou Não, também eu fiz muitos projetos autorais na época que eu estava fazendo fanzine. A Ana comentou, né, de quem está começando a fazer histórias curtas. Eu acho que é o jeito certo, é fazer histórias curtas de 4, 5 páginas, aprender a contar uma história, né, com começo, meio e fim. Depois vai expandindo para histórias de 8, 10, 12 páginas, uma história inteira de 20, né, uma edição inteira sozinha. E para ir avançando, eu acho que vale a pena fazer muitas histórias curtas no começo de carreira, em fanzine, na internet, e para depois ir aumentando. Hoje você tem muito comum o pessoal usar aquelas plataformas como Tapas, né? Que publicam suas histórias lá, e aí depois, se eles quiserem, fazem uma coletânea e publica, né? Não. Inclusive, o alcance é muito maior do que um fanzine impresso, né? Tem uma questão de que é importante ver o material impresso, porque tem questões na internet que você não tem no físico e vice-versa, né? Tem algumas coisas de narrativa que você usa de um jeito online e você usa de outro jeito no quadrinho impresso. Mas aí eu fiquei muito tempo fazendo fanzines, histórias curtas, depois sozinho, escrevendo e desenhando, depois projetos com outras pessoas, com outros roteiristas, e mais recentemente eu voltei a escrever o meu próprio material. Então, o primeiro de verdade que eu escrevi e desenhei por inteiro é o Projeto Mega Ultra Super Secreto, que é um super-herói brasileiro combatendo um vilão nuclear no meio da Amazônia. Uau! Então, tá aqui. Olha aí! E ao mesmo tempo que é uma história de super-herói, também é uma história autoral sobre autores de quadrinhos. Então, você acompanha um pouco da vida ficcional dos autores de quadrinhos que estão fazendo o quadrinho de super-herói que você está lendo também. Então, a narrativa vai alternando entre esses dois mundos, um mundo em preto e branco, um mundo colorido. Nossa, que legal. Então, essa história é como está sendo contada por esse personagem do preto e branco. A história do super-herói. Isso. E aí é como se você estivesse lendo uma das edições de banca do super-herói que os autores estão fazendo. Porque uma das coisas que eu acho interessante, uma das muitas coisas, é de como a nossa vida pessoal influencia o que a gente está produzindo. Não só o traço, não só a técnica, mas literalmente a vida. Quer dizer, a Ana fez arquitetura, por isso ela faz um quadrinho que tem a ver com a arquitetura. Né? Nos dias que a gente está bem, a nossa página sai de um jeito, o roteiro sai de um jeito. Nos dias que a gente está deprê, talvez a gente encha de preto e faça uma coisa mais escura, mas é um jeito da gente colocar no papel muitas das preocupações, ideias ou interesses na nossa vida particular. Então, Na live anterior, acho que o Gilmar tinha comentado justamente isso, que o ato dele desenhar é justamente para ele pôr para fora coisas que podiam estar ali mexendo, angustiando, tal. Tá certo que é o lance de charge, mas isso eu sinto muito isso, né? Tipo assim, mesmo eu estando numa área completamente diferente, mas eu dou aula, eu uso o desenho na minha aula e eu tenho essa necessidade de pôr no papel ou na tela, e também desenho digital, tem que sair, né, de alguma forma. E isso vai, como você falou, vai transparecer na construção do que você está fazendo, né? Sim. Não, eu acho que ajuda muito, inclusive, né? É algo que faz o trabalho ficar mais vivo. O Beco do Rosário, com certeza, fica mais vivo porque a Ana se importa com as pessoas e ela se importa com a cidade, né? É visível. Eu li esses dias, inclusive. Eu postei que eu tinha comprado e recebido, né, na Amazon. Eu li, eu gostei muito. Excelente trabalho. Eu fico muito feliz. Mas é bem isso daí, eu acho que tem. Eu me lembro que
que teve uma autora, né, a Marguerite Aboué, que ela é, enfim, ela trabalha no mercado franco-belga, ela esteve aqui no FIC 2015 e ela me falou uma coisa que, né, estava muito assim, eu acho que tem muito a ver com o que vocês disseram, né? Eu acho que cada autor tem que ter o seu universo, né? São as coisas que te importam, são as questões que tu quer tratar, que tu quer colocar né, no teu trabalho. E isso daí aí vai muito do quanto que a gente pode ter, né, uma produção mais autoral, né? Ou seja, porque se tu está trabalhando como, por exemplo, eu trabalhei no mercado franco-belga, né? Às vezes tu tem uma certa flexibilidade para tu escolher o projeto que tu quer, mas é outra pessoa que vai escrever, né? Uhum. Sim. E aí eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, assim, se gosta daquele assunto ou daquela franquia, porque tem muitas pessoas que trabalham com franquias, né, também, né, decidir por, assim, essas variações de caminhos de carreira, né? Uhum. Depois do Beco do Rosário, você está com um projeto agora, engatilhado? O que você está fazendo? Então, vocês estavam falando nessa que é legal a gente começar com histórias curtas, e eu também fiz bastante histórias curtas em fanzine, né, muitos anos atrás. E eu tô, assim, publiquei o Beco agora, que eu acho que teve umas 90 páginas, algo assim, né? E eu tô justamente voltando um pouco para as histórias curtas. Então, eu tô fazendo histórias, assim, de até 30 páginas agora, tô com alguns roteiros já engatilhados, né? Autorais também. E estou com uma história que eu estou. Inclusive, hoje eu tenho que terminar uma página de arte final dessa história, que é para começar. Eu quero justamente tentar publicar nessas plataformas online, tipo Tapas, né? Para ver como é que vai ser. E porque eu também tenho interesse de deixar esse material acessível, né, para as pessoas, assim, de uma forma mais geral. E então é isso, estamos de volta nas histórias mais curtas agora. A Fabi Faialo fez uma pergunta para você. Ela perguntou: Ana, dá uma dica para quem tem medo de perspectiva. Acompanha o seu trabalho há muito tempo. O Santo também pode contribuir, hein? Aí, né? Nós arquitetos. Então, eu diria que perspectiva é uma coisa que tu tem que pensar em termos de espaço, começar com forma simples. Reduzir tudo a forma simples. Então, assim, aqueles desenhos que às vezes eu posto, que vocês veem que é uma vista aérea de uma cidade que parece super complicado, na verdade, aquilo é só um monte de caixinhas vistas de cima. E depois eu pus telhadinhos, árvores, postes no meio, tá? No fundo, ela é muito simples. Legal. Essa é uma boa. Concorda, Sam? Concordo 100%. Eu acho que eu vou dar duas dicas sobre perspectiva. Uma é não copiar fotos. Assim, não é que é proibido, mas eu acho que se você começar copiando fotos e ficar refém, você começa a ficar refém de fotografia. Daí você não consegue mais criar a perspectiva. E a segunda dica é entender que perspectiva não é ponto de fuga. Ponto de fuga é um dos elementos que te ajudam a construir, né? É que quando a gente começa a estudar um ponto de fuga, 2, 3, 4, 5, 10, 20, parece super, né, difícil e cheio de regras, mas a perspectiva é uma maneira de você dar a ilusão de profundidade. Então, por exemplo, uma maneira super simples de colocar a perspectiva é perspectiva atmosférica, que as coisas vão ficando mais claras conforme vão se afastando. Então, né, um elemento, e a gente vê isso, por exemplo, com montanhas, né, a montanha que está mais próximo de você está escuro, né, tem mais detalhe, a gente consegue ver as casinhas, as pessoas ou as árvores, os elementos. A montanha seguinte, que está um pouquinho mais longe, você já não vê com tanta clareza, né? Tudo fica um pouquinho mais claro, menos detalhado. A terceira montanha, que está mais longe ainda, está super clarinho, é só o contorno, e lá atrás é um contorninho. Então, isso é perspectiva atmosférica, é uma perspectiva que dá a impressão de profundidade. Então, são 6 coisas que dão a sensação de profundidade, e ponto de fuga faz parte de só um desses elementos, é só uma das maneiras, que é a convergência.
né? Tem outras coisas, por exemplo, posição, né? Se você vê minhas duas mãos, você sabe o que está mais próximo de você ou não? Provavelmente não, mas se eu fizer isso daqui, você sabe. Então, simplesmente a posição de um elemento com o outro, né, o que está na frente, já está a sensação de profundidade. E perspectiva é só isso, não é para... Aí é que tá, eu estou tentando tirar o seu medo, dizendo que não é algo complexo. Tem várias maneiras de lidar com profundidade, que não necessariamente ponto de fuga. Ponto de fuga é só convergência. E eu acho muito interessante tu trazer essa coisa da percepção cotidiana, né, Sam? Porque a perspectiva é uma coisa que está na nossa vida, a gente vê ela todos os dias, ela está literalmente diante do nosso nariz, né? E a gente tem que, eu sempre gosto de fazer os meus alunos aprenderem a enxergar a perspectiva, né? Poxa, tu tá num corredor, tu está quase que diante de uma perspectiva de um ponto de fuga, dentro de um ônibus, dentro de um trem, sabe? Aí, quando tu vai para a esquina do prédio, tu está vendo uma parede reduzindo para um lado, outra para o outro, 2 pontos de fuga. Quando tu está, sei lá, tu está decolando no avião e tu olha para baixo lá, né? Tu vê todas aquelas linhas dos prédios altos convergindo para baixo, já pode estar diante de uma perspectiva de 3 pontos de fuga. Né? Então, eu acho que no momento que a gente educa o nosso olhar também, no cotidiano, para a gente perceber, né, isso daí, eu acho que fica muito mais fácil e ainda associando com essas coisas que tu falou, né, Sam, eu acho que fica muito mais fácil, assim, de tirar essa cara de monstro da perspectiva, né, como se fosse uma coisa difícil, porque ela não é. Eu acho que... Pode falar. Não, eu ia só comentar que o lance do treinar o olhar é algo, talvez, mais importante que tem. As pessoas, elas têm que olhar ao seu redor. Você vai desenhar, você vai trabalhar com imagem, então você tem que saber olhar. E assim, esse treinar do olhar, é você mudar justamente a forma como você olha as coisas, como você acabou de falar. Eu não estou apenas dentro de um ônibus, eu posso olhar lá, eu não estou apenas dentro de um corredor, tem linhas aqui. Até no meu ofício de sala de aula de física, é a minha única função. Eu quero que meus alunos, por exemplo, mudem o olhar deles sobre tudo. Aqui está acontecendo uma refração, por exemplo. Porque tem aquela muita coisa, é fórmula, é conta, é matemática. Sim, tem isso. Precisa-se disso. Mas não é só isso. E você não precisa se ater a isso. Entendeu? Principalmente para quem não vai ser físico, por exemplo. Né? Ou engenheiro, coisa do gênero. Mas eu acho que essa é uma das grandes coisas do ato de fazer o ofício do quadrinho, é você aprender a trabalhar o olhar. E também, um ato da sala de aula é você aprender a trabalhar esse olhar, né? Exatamente, eu acho que tem muito a ver com tu procurar abrir certas percepções, né? Eu, quando estava no segundo grau, eu adorava física, e eu vejo até hoje como esse conhecimento científico é importante para me fazer entender o que é o frio, por exemplo, o que é o calor, o que é a luz, né? A própria perspectiva atmosférica, né? Que aí tu me corrige, então, é refração da luz na atmosfera, exatamente. Na atmosfera, olha aí, ó, exatamente. É isso mesmo. As cores, exato, todo o trabalho de cores é física pura. Eu, quando começo as minhas aulas de teoria das cores, eu começo com o espectro da luz visível. Legal. Então, estamos aí, ó. Bom, eu acho que no fim, pode falar. Eu ia, então, rapidamente, só para dizer que no ofício, né, aprender o ofício, isso que a gente estava falando, de passar horas e horas desenhando ou escrevendo, no caso da perspectiva, eu acho que faz parte de um processo normal, de que a gente normalmente começa desenhando, curtindo figuras, rostos, pessoas, expressões, depois ações, pessoas interagindo umas com as outras, e conseguir encaixar o cenário faz parte de uma evolução natural, né? De que tem um momento que a gente não sabe, meu Deus, como é que eu faço para encaixar um sofá nessa sala? Como é que eu faço a sala? O que eu coloco na sala, né? No começo a gente só faz uma caixa com uma mesa e uma cadeira, e depois, que mais que eu posso colocar? Eu posso colocar revistas, posso colocar uma TV, posso colocar quadros, tipo, fazer um cenário e encaixar pessoas nesse cenário, ou fazer as pessoas e encaixar o cenário atrás, faz parte de um progresso natural. A gente vai aprendendo
né? E chega um momento que a gente fala, opa, eu consegui fazer um quadrinho do começo ao fim, com todos os elementos necessários. E até porque os quadrinhos, eles te exigem que tu tenha muita versatilidade como artista, como desenhista. Tu não pode desenhar só pessoas bem, tu tem que desenhar o cavalo bem, o semáforo bem, a galinha bem, o carro, a rua, né? Então, nesse sentido, eu acho que o quadrinho é uma grande escola. Super. E ensina muita coisa também sobre física, sobre como é que eu faço o reflexo no espelho, para aparecer, né, de fato um reflexo, e não simplesmente flipar no Photoshop a imagem, né? Exato. Se bem que não vamos entrar na polêmica das fotos de cenário que têm sido usadas ultimamente, né? Bom, gente, chegamos ao final da nossa live, foi um bate-papo muito bom. Eu deixo agora palavras finais aí para vocês. Ana, você pode finalizar. Bom, eu queria agradecer, foi um bate-papo muito gostoso, apesar infelizmente, os percalços que eu tive aqui, gente, eu peço desculpas. Normal, né? Normal, é a vida atual. E dizer que quadrinhos é persistência, viu? É disciplina, é persistência nessa, é ir atrás do que a gente aprender coisas, tá sempre pronto a aprender coisas novas do nosso ofício, né? E muito obrigada, foi muito legal conversar. Sam? Muito legal, muito bacana. Obrigadão pelo convite, Michel. Obrigado, Ana, pelo papo. Eu dei sorte porque eu estava tendo problemas de conexão logo antes da gente entrar no ar, e dei sorte que na hora que entrou no ar pararam os problemas. Estamos aprendendo mais uma coisa, Ana, de conectar no meio dessa pandemia, lidar com tecnologias novas, né, novos programas, para a gente continuar conversando coisas que a gente normalmente estaria conversando nos eventos. Exatamente. Então, por um lado, a gente está conseguindo falar com mais pessoas, ver mais pessoas. Eu estou adorando ver bate-papo dos outros, conhecer outros autores que eu não conhecia, inclusive. Então, brigadão a todo mundo que está assistindo também. Espero que tenham aproveitado. E uma coisa que eu costumo falar nas aulas é que desenhar é mentir, no sentido de que tem a ver com isso da perspectiva. A gente está representando em duas dimensões a profundidade, que não existe. Então, a gente precisa inventar ou mentir a respeito dessa profundidade. E todas as outras coisas também. Não tem pessoas no papel. Não tem som no papel. As pessoas estão falando, a gente tem o balão, o recordatório, não tem som. A gente está ouvindo o som, a gente está lendo e ouvindo dentro da nossa cabeça. Então, tudo que a gente está colocando, cheiro, a gente quer fazer alguém, né? Ai, que pizza horrorosa, a gente faz uma expressão para transmitir a sensação de um cheiro ruim ou de um cheiro bom, se for flores ou qualquer coisa, mas não existe nada disso. Só existe papel e tinta. Então, eu sou fascinado. No caso do ofício do desenhista e do quadrinista, o que eu acho que me impeliu desde novo, desde quando eu quis começar a desenhar, foi isso, de perceber que, não tem nada aqui. Eu tô colaborando com o leitor para contar uma história, e se o leitor acreditar no que eu estou mostrando aqui, melhor. Melhor ainda. Então, gente, não sei se a Ana concordou comigo, mas depois a gente conversa mais. Eu concordo demais, viu? Até porque muito da história em quadrinhos é contada entre os quadros, né? No espaço do requadro, o cérebro do leitor completa as informações. A gente que complementa. Né? Exatamente. Nosso trabalho é dar sugestões. Então, a gente vai finalizando para quem está seguindo. Ótimo. Então, todas as nossas conversas estarão no nosso canal do YouTube, né? Continue acompanhando nos stories do Sesc. Agradeço ao Sesc por ter ajudado aí na transmissão, né? Obrigado, gente, e até mais. Obrigado a vocês, obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.